Salve, galera do bem, a verdadeira galera do bem. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no grupo Política Quântica para mais uma live, hoje uma live especial, mais uma live temática, na verdade a primeira de 2021, sobre juventude. Já quero dar uma boa noite especial para todo mundo que está nos acompanhando e uma boa noite especial ao meu amigo Eric Castro. Boa noite, Eric. Boa noite, Léo. Boa noite, Sara. Boa noite, Ernesto. Todos aqui que estão nos assistindo. A live hoje vai falar sobre um tema que é extremamente importante para quem acredita num futuro melhor de uma nação. A gente vai falar hoje sobre juventude, os desafios que a juventude enfrenta na sociedade atual e o papel que ela tem, que é de extrema importância para a gente poder desenvolver um bom trabalho de reconstrução dessa sociedade que vem sendo destruída nos últimos anos. A gente sabe que a gente sempre reserva ao futuro esperança, não existe mais claro para nós que o futuro é a juventude, senão em momentos como que a gente está passando, momentos de certa obscuridade na política, nas discussões sociais. Então, a importância dessa live de hoje é no sentido de contribuir para o futuro da sociedade brasileira. E vamos lá, Zuma, vamos lá. Valeu, Eric. Boa noite para a Sara Costa. Sara Costa, que é professora, militante do PT, estudante da UFRJ. Tudo bem? Sara foi candidata a vice-prefeita da cidade de São João de Meriti. Tudo bem, Sara? Oi, Léo. Oi, Eric. Boa noite. Boa noite, Ernesto, também. Eu fui candidata, e aí, bem nesse estilo do que o Eric está dizendo, a gente acredita muito que a juventude precisa tomar os papéis que sempre dizem que estão designados a gente, mas que demoram tanto a chegar. A gente precisa deixar de ser juventude para que essa juventude assuma esses papéis. E aí, como o PT em São João de Meriti, o grupo político em que a gente faz parte, resolveu que está na hora da juventude ocupar esses espaços, a gente não precisa esperar tanto assim, e aí estamos aí, né? E como professora de pré-vestibular comunitário, é cada vez mais importante fazer lives como essas e depois mostrar para os alunos, botar os alunos em participação, porque é essa juventude que está aí pensando em prova de Enem, que também precisa pensar um pouquinho sobre o que é o Enem, como é que é a vida, o que a gente pode fazer para poder causar uma diferença. E aí é isso, queria agradecer muito o convite para participar da live hoje. Valeu, Sara. Ernesto, boa noite. Ernesto é vice-presidente do PT Meriti, foi candidato a vereador, estudante da UERJ. Tudo bem, Ernesto? Boa noite. Gente, tudo bem, Léo. Em primeiro lugar, boa noite. Agradecer ao Léo, ao Eric pela participação. Saudar todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje, inclusive na figura das mulheres, a companheira Sara. Saudar todas as mulheres, saudar todo mundo que está assistindo a gente, principalmente aos jovens, que eu acho que tem um recado para a gente construir aqui e para ser discutido do que é o futuro da frente progressista que tem que ser construída para a gente combater aí esse fascismo, esse projeto fascista brasileiro que vem assombrando e destruindo o nosso país. Valeu, Ernesto. Ernesto, boa noite. Quero dar uma boa noite especial para o Guilherme Castro, ele está na coxia, ele que está na direção da imagem da gente aqui, que está coordenando tudo nos bastidores, e mandar um abraço também para os nossos outros coordenadores, Rudá Lemos, que participaria hoje, mas não pôde, Jurandir Bob, Letícia Estelita e a Vitória Florencio. Um abraço para todos vocês. E quem quiser participar, gente, só mandar o recadinho aqui que a gente vai botar no ar. E hoje a gente tem uma notícia boa. Quem quiser participar ao vivo aqui para conversar com a gente também vai poder entrar aqui 5, 10 minutinhos para bater um papo com a gente, beleza? Nosso diretor está falando aqui no ponto que está liberado, só mandar uma mensagem para a gente manda o link para vocês entrarem e participar. Para a gente começar, Eric, eu queria já começar com você, cara, como de praxe. O Brasil é o 5º país mais populoso com a idade da juventude, de 15 a 24 anos, vamos colocar assim. 50% da América Latina, de jovens, são brasileiros. 80% da América do Sul são brasileiros. Eu vejo um potencial gigante para o Brasil se tornar o país do futuro, já pela quantidade de jovens. Mas hoje podemos perceber que o Brasil pode ter um futuro tenebroso
a partir da falta de política e a partir do governo que nós temos hoje. Eu queria já passar para você esse assunto sobre juventude, o que esperar do futuro a partir do governo que está sendo dado. Vamos falar direto do governo e eu quero perguntar bem pessoal, Eric, o que você espera dessa década que está começando agora, de 2021 para frente? Será que a Manu vai ser uma jovem mais feliz? Olha, a Manu, para quem não sabe, é minha filha, que tem apenas 2 anos, mas eu espero que ela seja uma jovem mais feliz, é por isso que eu luto por uma sociedade melhor, né? Eu luto por uma sociedade melhor para mim, que eu quero viver uma sociedade melhor, mas evidentemente que sonhando sempre melhor ainda para minha filha. Eu acredito que a juventude tem um papel fundamental, como eu disse na abertura, e eu acho que a gente tem, evidentemente, que travar essa discussão. Qualquer história de transformação em sociedade, ela tem que passar pela juventude, ela tem um papel importante. Eu lembro que eu militei na juventude, eu fiz parte da campanha do Passe Livre no Rio de Janeiro, fazia parte do movimento estudantil, fui presidente do Grêmio da minha escola, fiz parte do movimento no estado do Rio de Janeiro pelo Passe Livre, a gente fez uma série de atividades, fechamos a rodovia Presidente Dutra, era uma coisa que estava exatamente intrincada para a gente também com a questão da luta, né? E isso se desenvolveu muito naturalmente a partir do momento que a gente começou a se organizar e querer discutir os problemas que a gente via dentro da nossa realidade. Eu acho que a juventude, primeiro, precisa se reconhecer. Na verdade, não é só a juventude, né? A gente tem um problema de consciência de classe no nosso país. Às vezes, a mulher negra tem dificuldade de se identificar como negra, o homem negro tem dificuldade de se identificar como negro, o homem pobre, a mulher pobre, tem dificuldade de se identificar como pobre, e por conta disso, não consegue perceber a importância de aqueles que lutam pela melhoria da qualidade de vida deles, ou lutam por alcançar direitos para eles, entendeu? Por isso a gente vê, por exemplo, um governo de extrema-direita como o do Bolsonaro, que tem políticas extremamente massacrantes para as minorias, tem políticas totalmente voltadas para as classes dominantes do nosso país, ter ainda um índice de popularidade alto nas camadas mais pobres. Evidentemente que falta, como dizia Paulo Freire, uma educação libertadora, né? E enquanto a gente não tiver isso, o sonho do oprimido é virar opressor. A gente precisa trabalhar isso de uma maneira bem clara, evidentemente nas escolas, mas a gente tem que romper os muros das escolas também. Eu acho que grupos sociais, grupos de juventude religiosas, né? Grupos de futebol, grupos de atividades esportivas, seja quais forem, têm um papel importante para ir além simplesmente da prática esportiva, mas também da conscientização. Eu acho que existe um programa que está sendo implementado desde 2016, da saída da Dilma, que é um programa de neoliberalismo no nosso país. Mas, mais claramente, com a entrada do Bolsonaro no poder, há um programa, por exemplo, de combate à ciência, de combate a quem se propõe a pensar e discutir a sociedade. A gente sabe que, por exemplo, querer dizer que determinado ramo do conhecimento é superior ao outro é um grande erro. Você não pode dizer, por exemplo, que um engenheiro tem mais importância na sociedade do que um historiador. Isso é um grande erro. Mas o Bolsonaro constantemente faz isso. E até mesmo a política agora de implementar escolas militares também é um processo de doutrinação a partir da juventude. Querer criar na juventude uma ideia que pode ser difundida depois de uma sociedade futura. Pensando nisso, a gente, claro, tem que fazer uma série de críticas aos governos que passaram por aí. Os governos do PT, claramente, melhoraram a qualidade de vida do povo brasileiro. Foram governos em que eu fiz a universidade na UFRJ, eu via a qualidade do investimento em ciência, em educação do ensino superior, e eu via, por exemplo, como as universidades foram melhor estruturadas. Mas eu acho que a gente ainda poderia ter desenvolvido um pouco mais um ensino de qualidade do primeiro segmento, do ensino médio, do ensino fundamental. É importante ainda a gente travar essa discussão que Paulo Freire e Darcy Ribeiro, muitos travaram lá atrás. Mas eu digo assim, evidentemente que a educação é o papel fundamental, mas para transformação da sociedade, outros espaços de análise, de pensamento crítico, de acesso à cultura, de acesso ao esporte, são essenciais para efetuar a transformação. E, assim, esse projeto que o Bolsonaro tenta implementar, eu espero que ele seja travado. E é isso que a gente está fazendo aqui, debatendo hoje, né?
Então, eu sinceramente mantenho sempre a esperança. Eu mantenho a esperança que a nossa geração foi um pouco melhor do que a anterior e que as próximas serão melhores, apesar de figuras como Bolsonaro no poder. Porque o entendimento que eu tenho é que o ser humano sempre pode evoluir, né? A tendência de evolução é maior. Então, é necessário que a gente analise sempre os problemas e tire aprendizado disso. Eu gostaria muito que, após um ano como 2020, o mundo passando pela pandemia, nós saíssemos melhores enquanto seres humanos, né? E, a partir disso, também saíssemos mais conscientes da importância de coisas como o SUS, que é essencial para a manutenção da vida, de importâncias como a ciência, né, do investimento em ciência, em pesquisa, e às vezes eu fico meio receoso de fazer uma análise que eu estou vendo que não está acontecendo isso. Nós não estamos saindo melhores e nem estamos evoluindo como deveríamos. Mas eu acho que, mais uma vez, espaços como esses, pessoas como nós que estamos aqui debatendo, temos um papel fundamental, e espaços como esse crescem de importância para que esses meus anseios ou o meu pragmatismo caia por terra e não se concretize. Eu acho que a gente tem que ser otimista sempre. Valeu, Eric. Sara Costa, em cima desse tema aí, dessa fala inicial do Eric, o que você tem a contribuir? Gente, eu acho que a juventude ela tem esse papel transformador e, como eu disse, infelizmente, quando a gente vai olhar, ou a gente toma de assalto e vai atrás para fazer as coisas e se mete a fecha Dutra, igual o Eric está contando, o Ernesto também conta essa história sempre, ou a gente fica sentado esperando que alguém dê espaço para a gente, que a gente se coloque no lugar. Eu acho que essa história do oprimido se tornar opressor, ela acontece, inclusive, quando a gente pensa no papel da juventude. Porque eu estou acostumada a ver isso. Porque quando as pessoas elas fazem os 30 anos, que é o que a gente chama de terminou a juventude, ao invés de você sair e dar espaço para os mais novos, é difícil que isso aconteça. Então, espaços como esse, espaços como o que a gente conquistou nas últimas eleições, são espaços muito importantes para que a gente consiga tornar uma sociedade diferente e consiga dar esse protagonismo para essa juventude fazer esse trabalho. E pensar nos projetos sociais que a gente pode fazer, não só dentro de São João de Meriti, que é o lugar de onde todo mundo aqui fala, mas também para fora disso. O que a gente pode fazer para fazer com que essa juventude ela esteja cada vez mais pensante, que ela esteja cada vez mais pensando como que ela vai atrás dos lugares que são de direito delas. Como professora de pré-vestibular, como professora de jovens, o que você mais vê são as pessoas, e principalmente agora, pós-governo Bolsonaro, quando você entra numa sala de aula, você vê os alunos dizendo novamente que a universidade pública não é lugar para eles, que produzir conhecimento não é lugar para eles, principalmente para essa juventude de periferia, essa juventude de Baixada Fluminense. Então, como que a gente promove que esses locais eles continuem acontecendo cada vez mais e entre dentro de sala de aula, fazendo com que esses alunos voltem a acreditar em ocupar os espaços dessas universidades que governos deixaram para a gente, em ocupar o processo de produção de conhecimento, em fazer com que eles acreditem que, tanto no seu papel de juventude, quanto no seu papel de periférico, de negro, de mulher, que eles possam continuar produzindo esse conhecimento e sendo protagonistas das suas próprias vidas e da vida das comunidades. Porque, por mais que hoje a gente tenha muitas pessoas comentando, e aí você vê o Twitter como uma terra fértil de pessoas dando pensamentos, mas pessoas falando o que acham das coisas, é difícil que essas pessoas acreditem que se pode sair do Twitter e produzir um conhecimento acadêmico, se possa sair do Twitter e juntar as pessoas dentro da comunidade e fazer com que saia dali uma formação maior. Então, eu acho que é super importante que a gente dê munição para essa juventude e faça com que ela possa ir atrás dos seus próprios meios e faça com que ela se entenda como protagonista da sua própria vida e que ela merece, sim, e que todo o espaço de universidade pública, produção de conhecimento e política é dela.
Pô, legal, Sara. É importante, uma palavra que a Sara falou agora de formação, vale lembrar que o Política Quântica é um grupo suprapartidário, ele não é ligado a não tem nenhum vínculo a nenhum partido, e esse ano a gente vai estar elaborando alguns webinários de formação política. Então, para a galera ficar ligada que vai ter coisa nova e coisa boa aí para estar participando, para a sua formação e para o nosso engrandecimento também. Ernesto, o que tu tem para contribuir sobre esse assunto específico? Nosso futuro, cara. Gente, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem um desafio e eu gosto muito de reforçar, inclusive a companheira Sara, que é o seguinte: a gente precisa colocar o pé na porta e começar a dirigir o Brasil. É isso que a gente fez em São João de Meriti, é isso que a gente está fazendo no Rio de Janeiro, e fazendo no Brasil. A gente precisa assumir a direção dos espaços de decisão que existem e precisa ser a juventude com proposta nova, com política nova, desafiando. E isso eu não estou só de PT, ou de PDT, ou de PCdoB. Isso eu estou falando de toda uma frente progressista dentro dos partidos. Porque se tem um desafio no Brasil, é você desmontar a estrutura partidária que está na mão, muitas das vezes, da galera que está ali há 20, 30, 40 anos, construindo aquele movimento, mas desapegada, e que não consegue mais ter o mesmo diálogo que tinha, porque uma coisa é muito real: a política ela muda o tempo inteiro. O Marx ele disse o seguinte: nada é perpétuo. E a política mudou, principalmente no Brasil, e ela vem mudando com mais velocidade ainda. Se você parar para ver o impacto geracional que a gente tem, o jovem de 5 anos atrás não é o jovem de hoje, e o cara que era jovem há 10 anos atrás, ele não consegue entender o próprio linguajar do cara de 5 anos, entende? Então tem um impacto cada vez mais curto, e a gente precisa começar a dialogar com as pessoas. Eu vejo todo mundo dizendo que o campo progressista precisa voltar a ter e ter um diálogo, uma iniciativa com as bases. Só que para fazer isso é necessário que as bases estejam sendo dirigidas, que os movimentos estejam sendo dirigidos pelos jovens, pela turma que está ali no Grêmio Estudantil, pela turma que está ali na entidade, pela turma que está ali na associação de morador. E é esse pessoal que a gente precisa resgatar. Voltar a construir um movimento social, mas com um papel especial, dando oportunidade, voz e fala para a juventude, principalmente a juventude periférica. Não é à toa que tem aí, ó, tem muita gente boa, muita gente muito maneira que eu conheci, principalmente nessa oportunidade da campanha que a gente teve. E eu posso dizer uma coisa para vocês: a gente acredita num Brasil melhor. A gente acredita de verdade num Brasil mais bonito, onde a gente possa combater e ter direito e igualdade para todo mundo. A gente quer construir isso. É a sensação quando eu converso com um vizinho, quando eu converso com um cara aqui do outro lado da rua, ou então quando eu vou na padaria de manhã e encontro um amigo meu. A gente quer transformar a política, a gente quer debater os espaços, precisa construir os espaços para isso. Mas para isso é preciso luta, é preciso movimento, principalmente nesse período, nesse ano que a gente está vivendo, de tanto desastre. A gente está saindo aí de uma pandemia. Acho que deu uma picada no áudio do Ernesto aí. Mas só pegando um gancho, Léo, no que ele está falando, que eu acho extremamente importante, a juventude, evidentemente, tem que ter o espaço dado. A gente sempre fala. Eu lembro que quando eu era jovem, eu sempre brigava, e acho que é uma coisa que qualquer jovem que se propõe a participar de qualquer movimento político fala assim: poxa, a gente quer falar, a gente quer ocupar os espaços, e o pessoal não dá a brecha, não dá a vez, porque falam que você não sabe nada, não tem ainda a maturidade, a experiência. E eu acho que, evidentemente, a transformação passa por poder dar voz a isso. Eu acho que passa por poder possibilitar. Deixa eu aproveitar, Eric, só aproveitando, entre a fala do Ernesto e a sua fala, desculpa te cortar rapidinho, você que é um jovem mais antigo, o que você vê de diferença na época que você estava militando para agora especificamente? E estou falando assim, com relação a grupos de formação política, cursos, seminários. Antes tinha muitos seminários dentro dos partidos, não só do PT, mas do PSB, do PDT.
O que você vê de diferente? Teve uma pessoa que me perguntou, hoje o jovem sente mais atração pela política, né? Eu fiquei me perguntando assim, como que ele pode sentir mais atração pela política? Se existe já de uns anos para cá, o Ernesto acabou de falar que jovem de 5 anos atrás não tem a mesma cabeça do jovem de agora, de 5 anos. E há 5 anos atrás começou o golpe. Começou não, concretizou na saída da Dilma. Então, assim, de lá para cá vem só desconstrução. Como, inclusive, desconstrução da própria política. Como eu posso acreditar que o jovem de hoje está mais ligado à política se existe toda uma fortaleza para acabar com essa crença de que o jovem tem que participar da política? Vamos lá, por partes, né? Primeiro, eu acho assim, a grande diferença, a meu ver, é que o jovem tem uma tendência a querer ser uma oposição ao que está dado. Querer contrariar o poder, ou então de apontar os erros, que eu acho que é extremamente importante. Nós passamos por cerca de 14 anos de um governo do PT, governo de esquerda. Então, houve uma tendência dessa geração ver a liderança do PT e querer apontar os erros do PT, então ser contrário a isso. Na minha época, eu sou jovem há mais tempo, como você quis bem frisar aí, só por causa da minha mecha branca aqui, eu acho que o que eu sempre falo, cara, a gente tinha vergonha de dizer que era de direita. Eu não via ninguém falar, eu sou de direita com a boca cheia, como eu vejo agora. Outra coisa também é que havia uma necessidade maior das pessoas se encontrarem, estarem articuladas mais próximo para poder fazer o movimento acontecer. Hoje, com o advento da internet, da informática, as coisas estão muito mais à distância, o real time. E que, por um lado, é muito positivo. Você vê, por exemplo, que hoje o jovem pode estar realmente mais inteirado da política, e daí que eu acho que origina essa frase, porque a informação chega com mais facilidade. Hoje você vê a Greta lá, junto à ONU, lutando pelo meio ambiente, lutando por transformação no meio ambiente, uma menina de 16 anos, eu acho que era essa a idade que ela tinha quando iniciou, depois me corrija se eu estiver errado. Então, assim, fazendo transformação não só no seu país, não só no seu bairro, mas no seu mundo. Evidentemente que a gente começa do próximo para o afastado, né? A gente faz as pequenas transformações no nosso núcleo de amigos e família para depois fazer transformações sociais. Mas acho que a grande diferença era exatamente essa. Acho que a gente tinha necessidade de estar mais próximo, então a gente tinha mais grupos de cultura, talvez, organizado. Eu fui coordenador do programa Jovens pela Paz aqui no São João de Meriti, e tinha uma série de jovens que trabalhavam fazendo peças de teatro, atividades circense, N coisas, né? E isso era uma coisa bacana de se ver. Eu acho também que a crescente dos governos, como o do Bolsonaro, que não estão nem um pouco preocupados com o social, fazem com que o investimento em projetos de cunho social reduza um pouco. As organizações não governamentais ficam capengas até de ter um financiamento interno, porque com a politização, que também é um projeto, cara, essa coisa de polarização é um projeto de despolitização também, essa ideia que quer se criar que a política é um demônio, esse projeto de despolitização também é uma coisa para poder afastar não só os jovens, mas como a sociedade do debate. Eu acho que muitos empresários, muitas instituições deixam de investir, talvez, em programas, em projetos sociais. E o governo, o Bolsonaro, tão pouco está preocupado com isso. Então, talvez tenha que ter maior financiamento, talvez, de instituições internacionais, entendeu? Então, há essa dificuldade, mas acho que a gente está aqui para poder lutar e tentar transformar essa realidade em algo um pouco diferente. Entrar na política, a gente está acabando de falar isso aqui um pouco, e inclusive essa despolitização do jovem, e eu fico pensando aqui, e quem é mulher, que tem uma dificuldade ainda maior de se inserir em qualquer espaço? Como é que você vê, qual é a sua perspectiva de melhora para essa situação com relação a ser jovem e mulher nesse momento? Inclusive, foi candidata a vice-prefeito. Léo, eu acho que quando a gente para pensar nesse quesito de eu sou mulher, eu entro na política, a gente depende cada vez mais das outras mulheres, porque é preciso que a gente se una, e aí fica o discurso do feminismo, da sororidade, da dororidade entre as mulheres negras. É preciso as mulheres que já chegaram, que abram espaço para as outras. Eu acho que
o movimento feminista, desde o seu começo lá com as sufragistas, a ideia sempre foi essa. Você primeiro conquista o voto num coletivo, depois você conquista o espaço no coletivo e você vai abrindo para que outras mulheres estejam. A minha candidatura em São João no ano passado, eu espero que ela tenha aberto espaço e espero que na próxima eleição a gente lute por isso, para que outras mulheres também se coloquem na política, para que elas vejam que é uma possibilidade. Eu lembro de estar fazendo fala na Praça da Matriz, com um microfone e uma caixa de som. E aí, quando eu dizia que eu era candidata a vice-prefeita do Partido dos Trabalhadores, todas as meninas que trabalhavam na loja de roupa, nas lojas de papelaria, ali do centro de São João, nas lojas de sapataria, elas paravam para olhar. Porque como assim uma menina, que é isso que as pessoas falaram durante a campanha, que de 23 anos está vindo a candidata? Como assim uma mulher está vindo a candidata a vice-prefeita? Porque a gente sabe que a política de São João de Meriti, não só em São João de Meriti, mas fora, no Brasil, ela é uma política composta por homens, é uma política que ela só dá espaço para que mais homens e mais homens brancos estejam nos espaços. A própria Dilma, que foi a nossa primeira mulher, ela foi deposta, e não só por causa disso, mas que foi um fator determinante, Dilma ser mulher para sofrer o golpe que sofreu. A gente sabe que se fosse qualquer outro homem, a gente olha para o Bolsonaro. Bolsonaro comete muito mais crimes do que uma possível pedalada fiscal, que foi o que derrubou a Dilma, e não vai ser deposto por impeachment. Quer dizer, esperamos que seja, mas não é uma certeza. Eu tenho certeza que se fosse uma mulher lá, que ela já estaria fora do governo, independente se ela fosse de direita ou de esquerda. E foi isso que aconteceu com a Dilma. Mas foi Dilma e Maria do Rosário e Benedita da Silva que abriram espaços para que eu, Sara Costa, anos depois, pudesse ser candidata dentro do meu município. E a gente espera que esse trabalho seja cada vez maior, principalmente dentro da esquerda, que pensa tanto nas pautas de mulheres, porque eu lembro que dentro de uma das discussões que a gente fez, pensando sobre representatividade, não que eu concorde completamente, mas algumas representatividades elas são muito perigosas. Então, a gente que tem um viés mais de esquerda, a gente precisa pensar que as pessoas precisam representar a gente e também pensar que a gente precisa ter comida na mesa, que os brasileiros precisam comer, que eles precisam comprar, que eles precisam viver uma vida de qualidade. Então, vamos pensar nas mulheres como Benedita da Silva e Natália Bonavite, por exemplo, e vamos deixar de pensar em mulheres como Carla Zambelli, que não representam o que as mulheres realmente querem, não representam as pautas femininas e feministas. Então, pensar como a gente abre mais espaço, assim como juventude, como mulher também. É chegar no espaço e convidar as outras para que venham junto com a gente. Oi, Ernesto. Eu queria transversalizar alguns temas relacionados à juventude. O Eric citou a cultura, a Sara citou a questão de gênero, de raça. Como, cara, no meio de um governo que a gente tem problema para comprar comida, que o arroz está R$30, o básico, a gente não tem liberdade para falar, a imprensa não tem liberdade, como a gente pode lutar por causas como juventude, como cultura, como igualdade de gênero, como raça, como dentro de um país como esse que nós estamos vivendo hoje, da intolerância, a gente pode lutar para temas como esse. Como que você está vendo? E eu queria que você fizesse um recorte, inclusive, a nível nacional e estadual. Fugir um pouquinho de São João de Meriti, que a gente conhece um pouco da realidade, a gente acabou de citar aqui. Como é que você está acompanhando isso, cara? Tá fechado o microfone, Ernesto. Foi? Foi. Léo, deixa só eu pegar um pedaço disso, só para dar um informezinho, porque quase passou batido. A primeira coisa é a seguinte: no domingo vai ter uma grande carreata em São João de Meriti, promovida por 3 frentes dentro da cidade, que é o coletivo Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e o Resiste Meriti. Resiste Meriti, inclusive, é um coletivo que a gente fundou junto com os partidos progressistas lá em 2018, no segundo turno, contra o Bolsonaro. Esses partidos estão se reunindo para fazer uma grande carreata
com os temas do impeachment do Bolsonaro, pela vacinação de todo mundo. A gente precisa lutar pelos direitos da população no meio dessa pandemia e lutar contra esse desgoverno. E aí, respondendo o que você estava dizendo, eu, no começo dessa live, ia dizer o seguinte para vocês. Olha, a forma que vocês acharam de lutar e de informar a população, seus amigos, os meus amigos, e é isso aqui que vocês construíram, é esse canal, é essa live. Isso, sem dúvidas, é uma forma da gente democratizar a mídia, da gente discutir com as pessoas, da gente acertar e conseguir levar informação para as pessoas e discutir perspectivas de diferentes formas de políticas e de diferentes formas de pontos de vista do que existe. Porque eu tenho certeza que o que a gente vai precisar nesse próximo período é estar engajado nos movimentos sociais. Sabe por quê, Léo? Não é só o fator econômico, o fator social que está em jogo. Está em jogo. Não, é o projeto político do Bolsonaro, é a destruição, é a aniquilação da política. Então, assim, nós estamos num regime muito ruim, porque, assim, se a gente olhar para nível estadual, o povo acreditou que, votando na ultradireita, elegendo Witzel, elegendo Bolsonaro, a gente ia ter o combate à corrupção, que ia ter combate, que iam conseguir combater a violência, que as pessoas iam ter mais segurança, que iam viver mais em paz, que iam gerar mais emprego. É tudo isso que esses caras prometeram. Lá em 2018, eles prometeram tudo isso. O programa de governo do Bolsonaro, de 17 pontos, foi baseado principalmente na segurança. O que eu queria perguntar para as pessoas hoje é o seguinte: você se sente mais seguro hoje? Qual o projeto do Bolsonaro que ajudou na tua vida? Então, a gente precisa entender que essas formas de organização, elas estão aqui que é para destruir o Brasil. O programa neoliberalismo e o programa radical de extrema-direita que está sendo representado pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes é para o Brasil ser governado só para 30%, igual era na época do FHC. Então, para a gente não retornar e não piorar e não chegar àquele momento da vida, eu lembro da minha mãe dizer que em algum momento, um pouco antes, era Sarney, a gente tinha que estocar comida. Você tinha que, a superinflação, você era obrigado a correr rapidinho no Mercado Livre, tinha que estocar. Feijão estava embaixo, você tinha que ir lá comprar feijão rapidinho e estocar. É esse tipo de coisa que a elite brasileira escravocrata quer voltar. Pensa comigo, qual é o tipo de trabalho que a gente tem aberto hoje? O moleque, quando faz 18 anos, ele tem pouca perspectiva. Eu estava conversando com um amigo meu, que ele acabou de fazer 18 anos essa semana. Ele quer virar Uber. Tem noção? Nós estamos destruindo a perspectiva da juventude brasileira. Se a gente conversar com um cara, muita gente não visitou um teatro. Muita gente não teve acesso de conseguir assistir uma peça de teatro, entrar numa biblioteca, porque a política que está representada e encarnada nessas figuras que dirigem o Brasil hoje é da destruição da política, é da destruição da cultura, é da aniquilação do emprego, é acabar com a CLT. Então nós temos que construir, junto num campo progressista, a oposição disso. Se o Bolsonaro representa a falta de emprego, a fome, a miséria, o processo de destruição do SUS, a gente tem que ser justamente o contrário. A gente tem que ser a esperança, a luta, a igualdade, a renda. Nós temos que voltar a discutir com os jovens o que é renda mínima universal. Nós temos que voltar a acreditar, a juventude precisa voltar a sonhar. E para fazer isso, precisa ter perspectiva, o que a gente não tem hoje a nível nenhum. Nem no estado do Rio de Janeiro, nem no Brasil. Todo mundo muito triste. Eu lembro que uma parte dos jovens, quando o Bolsonaro venceu, começou a chorar. Era uma parte mais consciente do povo brasileiro que sabia qual era a representação do que estava se criando. Hoje, porque o poder hoje no Brasil é dividido em vários fragmentos, né? Bolsonaro ele é um conglomerado de interesses que tentou criar um puxadinho no Planalto para tentar governar o Brasil. Só que tudo isso deu errado. E agora, a gente precisa dizer para as pessoas, e é por isso que eu tenho muito que agradecer a vocês, essa é um tipo de iniciativa aqui, democratizar as mídias, levar informação. Nós temos que dizer agora para as pessoas, nós temos que conversar agora com os jovens, que é possível sonhar, que é possível ter esperança, que esse cara ele pode ser um engenheiro, que ele pode ser um doutor,
Então, eu acho que a gente precisa ter política para levar até as pessoas. A gente precisa discutir e fazer as pessoas voltarem a acreditar em sonhos e em perspectivas que mudem a sociedade. Para isso, nós temos que discutir um projeto de plano de emprego, nós temos que discutir que tem que ter pré-vestibular comunitário em várias cidades do Rio de Janeiro para poder aprovar a juventude periférica, a juventude negra, as mulheres, dentro das faculdades públicas, dentro das melhores universidades que tem no Brasil. Para isso, nós precisamos criar um projeto de primeiro emprego para a juventude a nível federal. Nós temos que discutir, por exemplo, o acesso à internet. Pensa bem, muitas das faculdades estão tendo aula EAD sem parte dos alunos ao menos conseguir se conectar. E aonde está nós, o campo progressista? Qual é o tipo de política que a gente tem discutido com esses jovens hoje? E é esse o papel que nós temos que cumprir. A gente precisa, Léo, Eric, Sara, voltar a dizer para as pessoas o seguinte: é importante organizar a associação de moradores, mas uma nova associação de moradores, uma associação de moradores conectada, que esteja nas redes, que fale com as pessoas, que faça as denúncias, que busque pelos seus direitos. Porque qual jovem que não quer a sua rua asfaltada? Que não quer ter um transporte público de qualidade? Que não quer um projeto de primeiro emprego, uma seguridade? É esse tipo de coisa que falta no Brasil, é esse tipo de coisa que as pessoas sonham no Brasil. Meu vizinho ontem estava dizendo para mim que para ele conseguir um exame, ele vai demorar 6 meses. O tempo de espera. Precisamos garantir, por exemplo, que os serviços públicos do Estado estejam funcionando. Que tenha hospital de qualidade, que tenha educação de qualidade. Esse tipo de coisa, fazer as pessoas voltarem a acreditar na política, é a nossa função, é o nosso objetivo. É a minha tarefa enquanto militante, é a tarefa de quem acredita num Brasil mais justo, num Brasil mais igual. E é por isso que eu tenho certeza que nós temos que construir uma frente progressista que dê não ao Bolsonaro, que diga não à extrema-direita, que volte a dialogar, que volte a dar oportunidade para as pessoas, que volte a construir projeto, emprego, que tenha mais cultura, mais educação e mais renda. Mas esse papel é nosso, essa função é nossa. Nós temos que assumir um papel protagonista em fazer o povo brasileiro voltar a sonhar. Ô, Eric, boa, Ernesto, mas para a gente conseguir isso tudo aí, a gente tem que ter no mínimo educação. Ô, Eric, tu podia situar a gente como é que está a nossa educação? Nós estamos num processo que está acontecendo no Enem, está sendo um caos total em meio à pandemia. A gente ainda vai falar um pouquinho da pandemia relacionada ao tema da juventude, mas eu queria falar especificamente sobre a educação, cara. Tudo isso que a Sara falou, que você falou, que o Ernesto falou, sem educação a gente não consegue. E como o governo Bolsonaro está tratando a educação dos futuros jovens, dos futuros adultos, dos futuros idosos desse país? Eu acho que desde o início o Bolsonaro teve dificuldade de conduzir a pasta da educação, quando a gente teve ali alguns ministros que mentiram o currículo, quando tivemos ali pessoas que não quiseram, não estavam à altura do cargo de tocar a educação no Brasil. Os grandes problemas do Bolsonaro começaram pela educação. Primeiro ele colocou um ministro que não era sequer brasileiro, sequer português falava e que estava querendo acabar com o Fundeb. Depois disso, veio sempre numa levada muito problemática e, atualmente, o ministro do Brasil é um pastor da igreja presbiteriana, professor, evidentemente, mas, mesmo assim, num viés muito conservador e que acredita em questões como marxismo cultural e toda essa balela que a extrema-direita gosta de difundir. O Enem, cara, ele está acontecendo num contexto extremamente complicado, né? Não sei, os outros estados, a gente tem audiência aí de Sergipe, da Bahia, do Ceará, gente que está fora do estado nos assistindo, mas aqui no Rio de Janeiro especificamente, as escolas públicas estaduais, mesmo as municipais, eu falo das estaduais porque o ensino médio é o ensino que está mais tocado pela pandemia e está tocado também pelo Enem, não retornou às aulas. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele está sem aula desde o início da pandemia. E o irmão dele, um pouco mais novo, estuda numa escola particular. Está tendo aulas, ainda com certa dificuldade, mas numa plataforma estruturada, eventualmente consegue ter uma videochamada com o professor para gerar de dúvidas e por aí vai. Então, o problema da educação, ele agrava, explicita as desigualdades sociais do nosso país. A gente deixa ainda mais claro, no contexto da pandemia, que aquelas pessoas que estão aí
na educação pública, no segmento público de educação, têm menos acesso do que aquelas que estão nos grandes conglomerados educacionais. Os grandes conglomerados educacionais, apesar de terem sido impactados também pela pandemia, têm plataforma, a maioria dos jovens que estão nessas escolas tem acesso à internet, não falta para elas alimentação, que é importante também para o aprendizado, ao contrário de quem está na rede pública, que tem necessidade, às vezes, de comer a merenda, é o alimento do dia. Falta para ele também internet em casa, então como é que ele vai conseguir ter acesso, de repente, a uma aula que o professor se propõe a dar numa plataforma como Teams, como uma plataforma dessa. Então, assim, está sem aula. Como é que a gente vai fazer a prova do Enem se tem gente que está 1 ano sem estudar, sem ter acesso à educação? Isso explicita a desigualdade. Além disso, o Enem, logo no primeiro dia, teve mais de 51% de abstenção. Isso gerou um prejuízo na casa de milhões dos cofres públicos, né? Porque para isso é imprimido prova, é contratado fiscal de sala, é alugado, talvez, escolas ou espaço para fazer a prova, por conta de forçosamente não ouvindo aos professores, as classes estudantes, a sociedade civil como todo, o governo forçar a ter o Enem agora, gerou uma série de gastos ao erário público, né? E por conta disso, ainda vai ter, por exemplo, agora uma nova chamada para quem, porventura, tiver tido sintomas de Covid ou por superlotação. E vai ter depois um Enem que é à distância, mas você não vai fazer ele de casa com segurança. Você vai ter determinado local pré-definido para acessar o computador de lá. Então, uma série de questões que, de certa forma, só explicitam a desigualdade social do nosso país e que demonstram que o Enem não deveria estar acontecendo agora. Não enquanto a gente não tiver chamada a imunização de rebanho. Cerca de 70% dos alunos da população é vacinada, para a gente ter uma segurança maior a respeito disso. Sara, você, enquanto professora, o que pode contribuir nesse tema de Enem, educação, dentro da sua experiência enquanto professora e com seu olhar de juventude? Léo, eu acho que o Eric fez apontamentos muito interessantes e quando a gente para olhar o nível de abstenção do Enem, agora o Enem 2020, é um absurdo que você tem uma prova em que no primeiro domingo você tenha 51% de alunos que não participaram, não participam da prova, mas que se inscreveram, e no segundo domingo você tem 55 e alguma coisa. Isso, inclusive, já tem notícia saindo aí que o acesso à universidade pública através do SISU em 2021, ele vai estar facilitado, porque você tem um nível candidato vaga menor. Só que qual é o psicológico desses alunos que vão até lá fazer a prova num cenário de pandemia? E pior, assim, o que fica na cabeça desses jovens que não foram fazer a prova? Porque eu fico pensando, eu lembro que quando eu fiz o vestibular lá em 2015 para poder entrar na faculdade, eu fiquei super nervosa e perder a prova para mim era uma impossibilidade, porque você investe um ano inteiro estudando. Imagina num ano como 2020, em que essa galera fez das tripas corações para estudar, teve gente que não teve aula, teve gente que não tinha internet, como o Ernesto falou. Como que esse pessoal chega, porque a gente acreditava, a gente tinha a ilusão que quando chegasse em janeiro a gente teria uma situação muito melhor em relação à Covid-19. Quando você chega em janeiro, para fazer essa prova, a gente está na mesma situação, com 200 milhões de pessoas mortas no Brasil, 200 mil pessoas mortas no Brasil. Que possibilidade é essa desse aluno entrar com psicológico para fazer 180 questões e responder e fazer uma redação? Redação essa, e aí minha área sendo redação, que é completamente contraditória. Como que você vai falar de saúde mental num momento como esse, de 2020, em que as pessoas estavam fazendo isolamento social ou que não conseguiam fazer o seu isolamento porque precisavam sair para trabalhar? Então, assim, isso, só mostra a tamanha desigualdade que está a nossa educação. O nosso ministro da Educação falou, não tem nem 2 semanas,
que o papel dele é religioso, não é político dentro da educação. Que papel religioso é esse que faz com que os nossos jovens tenham crises de ansiedade, depressão, que fazem com que os nossos jovens não consigam pensar no seu futuro adequadamente? Porque é isso. De que adianta para a gente fazer uma prova um mês depois, se o cenário da Covid-19 é o mesmo? Se muitas desses jovens eles estão em casa com os pais que são grupo de risco. Hoje a gente não tem perspectiva de vacina, porque a gente não tem insumo suficiente para que o Butantan ou que a própria Fiocruz produza vacinas no nosso país. E a gente também não tem perspectiva de compra de vacina. Então, como que a gente vai pensar que vai estar a cabeça desses jovens? Quando que essa vacina vai chegar para a gente? A gente não sabe. E a gente não sabe muito menos quando vai chegar para os nossos pais. Eu tenho meu pai em casa que tem problemas de saúde, que está no segundo grupo de vacinação. Mas a gente não sabe quando que essa vacina vai chegar no segundo grupo. Hoje, o município do Rio de Janeiro lançou um calendário de vacinação para idosos de 80 a 99 anos. Quando que... será que realmente a gente vai ter vacina? Esse foi um calendário feito a partir de uma perspectiva de vacina mesmo? Porque é isso. A gente não tem essa perspectiva, a gente não sabe se vai chegar para a galera da minha faixa etária no final do ano ou se vai ser só em 2022. Infelizmente, é isso que a gente vive no Brasil. É um ministro da Educação muito ruim, um ministro da Economia muito ruim, um ministro da Saúde muito ruim. São pessoas que não conseguem planejar as coisas. A gente não tem um plano adequado para o Enem, a gente não tem um plano adequado para a economia, a gente não tem um plano adequado para a vacina. Então, é difícil ser jovem, ter que pensar no futuro, ter que pensar no vestibular hoje, na atual situação que a gente está. Só pegando um gancho no que a Sara falou, ela falou a respeito da vacina para os jovens, né? Não há qualquer perspectiva para os jovens agora, nesse primeiro momento. Eu acredito que em 2021 se vacinar. Evidentemente que a sociedade civil tem que pressionar o governo Bolsonaro no sentido de aquisição do máximo de vacinas. Desde sempre, o Bolsonaro manteve uma postura negacionista e faz com que o Brasil continue enfrentando uma série de problemas, né? E politizou a vacina com Dória. A Coronavac é o que nós temos hoje junto à vacina de Oxford, que tem dificuldade, por exemplo, de aquisição de insumos por conta da falta de política internacional e diplomática do nosso país com a China, né? Que a fábrica da AstraZeneca fica em Wuhan. Então, a gente, evidentemente, tem que estar discutindo esse tipo de ponto, principalmente num contexto de pandemia. Como é que a gente vai fazer um Enem sem vacina para os jovens? E a Sara, ela foi pontual, cara. O jovem tem família, o jovem está preocupado com o seu pai, com o seu avô, que está dentro de casa e que é do público de risco. E eu acho que isso tem que ser observado. Querer transferir a responsabilidade para o jovem, o jovem não vai porque não quer, isso também é mais uma forma de fragilizar o processo de juventude do nosso país. Eu acho que, já disse isso numa outra live, também é um projeto político, né? Você, quando aumenta a abstenção, você faz com que, evidentemente, aqueles que querem acessar a universidade pública e têm maiores condições, seja por proteção, seja porque tiveram o estudo menos afetado por conta da pandemia, ter mais facilidade de acesso. A gente sabe a dificuldade que tem cursos, por exemplo, como as engenharias, direito, medicina, ou mesmo outros, né? Então, as elites talvez estejam batendo palmas para a alta abstenção. O Enem sempre foi um programa de inclusão de toda a população brasileira, que é um país extremamente continental, no ensino superior, né? E a situação como fazer um Enem em meio a uma pandemia, sem vacina para os jovens, sem vacina para a grande massa, é também um projeto de fragilizar a inclusão do ensino superior de algumas categorias. Eu queria observar que teve duas questões que foram anuladas do Enem, e foram anuladas por serem extremamente... terem uma resposta um pouco esquisita. Uma delas observava que se você fizesse pesquisas do Google com personalidades negras, existia cerca de 55%, 25% de chance de ter mais imagens de violência. E aí a resposta que o gabarito dava, por que o Google acha mais violência quando você procura alguma figura negra? A resposta era por conta da linguagem. Ou seja, a linguagem do negro é chula.
O INEP se retratou, disse que, evidentemente, isso era um erro, e anulou essa questão, assim como uma outra que fazia uma referência à questão das mulheres, do porquê das mulheres terem uma dificuldade, eu não sei certo como é que era, mas uma fazia relação às mulheres e outra aos negros, e todas tinham uma resposta extremamente... assim, você para pensar, será que tem lógica? Quem é que marcou isso como certo? Porque eu fico imaginando quem marcaria uma resposta daquela como certa. E, enfim, acho que é algo que a gente precisa discutir. E o contexto da vacina também, né? O quanto é importante a vacinação para os mais velhos e também o quanto é importante a vacinação chegar aos mais jovens. Até porque os mais jovens hoje a gente vê que tem maior dificuldade também de fazer o distanciamento social, né? Algumas pessoas irresponsáveis aglomeram em festas, e outras são obrigadas a aglomerar por conta do trabalho, estão no mercado de trabalho. Pegando um gancho, já que falei de trabalho também, o Ernesto fez um discurso extremamente interessante aqui, quando ele fala a respeito da fragilização do mercado de trabalho hoje e a falta de perspectiva da introdução no mercado de trabalho do jovem. Mas isso também é um projeto que se deu com a reforma trabalhista, né? A gente vive hoje o processo de uberização do mercado de trabalho, a gente tem uma fragilização, né, do subemprego, a precarização do trabalho também é extremamente buscada por quem quer o lucro a todo custo, como é o empresariado brasileiro no sistema neoliberal como o nosso. Esse negócio aí, ó, de juventude, vacina, é tudo mimimi, tá ok? É mimimi. Ô Ernesto, deixa eu te perguntar, cara, dentro desse processo todo aí que o Eric falou, educação e vacina, qual o impacto que você vê para a juventude, para o futuro, essa pandemia, junto com esse governo, junto com tudo que está acontecendo agora, a partir de tudo que você citou na sua fala anterior? Você falou de trabalho, de educação, de cultura, qual o impacto que você vê nisso? Eu acho que o impacto já começou agora, né, Léo? Sim. A primeira questão é a questão econômica, como é que isso afetou o empresário brasileiro dentro do sistema neoliberal, como o próprio Eric disse, tem um comportamento de uberizar o Brasil e tentar uberizar qualquer profissão. Não é à toa que em São Paulo, por exemplo, você já tem a uberização do professor. Uma das coisas mais absurdas. Você chama o cara para ele poder dar aula, você paga a aula do cara, acabou, vai embora, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhuma ligação com a turma, sem nenhum tipo de estratégia. Isso não acontece, isso não vai acontecer só nos aplicativos. O processo de uberização ele é para acontecer no mercado de trabalho e principalmente para dar um baque nos jovens. Então, assim, se antes, naquele processo ali do golpe, a gente já tinha um mercado de trabalho super balançado, o jovem já estava tendo muita dificuldade de arrumar emprego. Agora, no meio da pandemia, foi impossível. E olha, eu tenho mais uma coisa a dizer sobre isso, que é um detalhe muito importante. É preciso ter auxílio emergencial. É preciso, a gente tem que lutar por isso. Tem uma pesquisa que diz o seguinte: 7 a cada 10 brasileiros não tem outra fonte de renda ou não conseguem substituir o que o auxílio emergencial proporcionou nesse período em que a gente estava dentro da pandemia. Sabe o que está acontecendo? As pessoas têm que ir trabalhar. As pessoas têm que ir trabalhar num processo sucateado. As pessoas têm que trabalhar a qualquer preço, a qualquer custo, trabalhando domingo, dobrando, não importa. Porque você não tem outra opção. E é isso que está acontecendo com a juventude das favelas do Rio de Janeiro, com a juventude das periferias do Brasil, com a juventude da Baixada. Meu irmão, é só você olhar o índice do iFood. A galera da bicicletinha está trabalhando a beça. Tem uma galera muito boa. Outro dia eu estava conversando com um moleque que veio aqui em casa e tal. Ele falou, irmão, eu faço engenharia. É por não ter opção. Estou no meio de uma pandemia, minha mãe foi demitida, meu pai está doente. Se eu não trabalhar, quem vai trabalhar aí? A única oportunidade que eu tive é essa. Então, eu acho que o impacto dele começou agora. Olha que pesado eu estou te falando, saca? Então, a gente precisa conversar com as pessoas, a gente precisa criar oportunidade. Só que nós temos um ministro da Economia muito ruim, o cara é muito inábil. Nós temos um presidente que quebra todas as relações possíveis. A China, que é uma das nossas maiores importadoras na questão da soja, porque, olha, isso não acontece só aqui no Rio de Janeiro, nas metrópoles, isso acontece também no campo. Porque quando o cara para de produzir soja, quando tem uma queda
dentro da importação brasileira, esse cara faz o que da vida? Então a gente precisa pensar que a primeira coisa, sem educação, como você disse, a gente não chega a lugar nenhum, mas as pessoas precisam ter o que comer. Nós vamos voltar no Brasil lá atrás. Eu queria saudar aqui o grande Frei Beto, que é uma das maiores inspirações que eu tenho na política, porque quem tem fome tem pressa. Nós vamos precisar voltar a combater a fome do Brasil. E não é só para a juventude, não. Esse é para um clima geral. E isso vai ser o nosso maior desafio e esse é o nosso maior impacto. As pessoas estão voltando a cozinhar a lenha por conta da irresponsabilidade do presidente, porque o gás subiu de novo. O gás subiu, a gasolina aumentou, e a gente está vivendo numa realidade totalmente atípica do que uma parte da população acreditou que fosse ser há 2 anos atrás. Gente, vocês vão perdoar o que eu vou dizer aqui, era só tirar a Dilma, não era? Olha o que nós estamos vivendo agora hoje aí. O cara comprou 15 milhões de leite condensado, 37 milhões em pizza. O Bolsonaro só esqueceu de comprar o sabão para lavar o dinheiro que ele gastou. Então, assim, hoje a gente vai precisar discutir uma coisa principal, que é o abalo, que a fome vai voltar, a miséria vai voltar a assolar o Brasil. A miséria vai voltar a assombrar o Brasil, e esse impacto é agora, ele já está acontecendo. As pessoas mais pobres não têm o que comer, não têm como cozinhar, e o presidente falando que o auxílio não é pensão, que o auxílio não é aposentadoria. Esse é um tema que a gente discutir que é de extrema gravidade. Eu acho que nós precisamos discutir de forma coletiva, pensar em solução para isso. O processo de uberização está acontecendo em todas as profissões, é lamentável. A gente tem que lutar contra isso e gerar oportunidade. E para isso, eu quero aqui colocar a tese de doutorado. Não gosto muito de ficar nessa ideia de academia, não. Eu gosto de dialogar com o povo. Mas o companheiro Washington Quaquá foi prefeito de Maricá e criou uma coisa sensacional. Ele criou uma empresa que é um conjunto operacional, tem um termo que se dá, é um conjunto operacional de costureiras na comunidade da Mangueira. E o que está rolando ali é o seguinte, as roupas que elas produzem, elas depois têm uma conta total e elas conseguem liquidar as faturas, vão pagando as dívidas, não tem dó na empresa, tá? É a costureira, é o entregador, e depois eles conseguem ali. Oi? É o cooperativismo, né? A ideia de cooperativismo. É o corporativismo. Ele tem um nome no tema, eu esqueci qual era. Cooperativismo, cara. Não. Ele deu o tema do doutorado, ele deu um nome para isso. Ele mudou a origem do cooperativismo, mas tem um outro nome, eu vou lembrar. E aí, cara, você distribui ali a renda daquela empresa para a turma que está, por exemplo, entregando as roupas, para quem está vendendo, para quem está fazendo a roupa. Aí você tem uma costureira no estado do Rio de Janeiro ganhando 5 mil reais, porque ela está participando efetivamente do lucro daquela empresa. Sabe? É isso que nós precisamos apresentar como opção para as pessoas. Nós precisamos criar cooperativas dentro de um processo dentro dos municípios para poder dizer que tem uma outra metodologia de emprego mais social, mais democrática, que todo mundo participa do lucro, que uma pessoa não concentra a renda, garantir a mão de obra de qualidade da população e valorizar o trabalhador brasileiro. Valeu, Ernesto. Só para lembrar, o Ernesto citou o Quaquá foi prefeito de Maricá e ele fez 2 mandatos e saiu agora e fez o prefeito atual com 80% dos votos da cidade. Então, fez um mandato... 89. 89. Maricá não tem cobrança do transporte público, tem Wi-Fi de graça, pessoal. Vou para Maricá. Pessoal, 1 hora de live já, acreditam? Passou rápido, né? Rápido demais. Eu queria mostrar uma coisa que vocês estavam falando aí, que eu estava até mexendo aqui. Essa papelada aqui, ó. Currículo, que eu recebo todos os dias aqui. Mas é uma quantidade assustadora, o dia inteiro vindo gente pedir trabalho de 1 mês, de 10 dias. E assim, isso que você estava falando, pode falar. Aqui no Rio de Janeiro, cara, que a gente tem visto de pessoas levando cartaz para os sinais, falando, eu preciso de um emprego, esse é o meu número, aceito trabalhar em qualquer coisa, tá fora do gibi, cara. Não, a Sara e o Ernesto talvez não saibam, mas eu tô no interior de Sergipe, eu tô em Carmópolis.
É uma cidade de 16 mil habitantes, aproximadamente, eu não lembro muito bem, mas que se no Rio de Janeiro está assim, você imagina no interior do Nordeste brasileiro. E ele falar que a ajuda que o governo deveria dar por boa vontade, não por obrigação, não é pensão, é um absurdo, porque ele deixa de fazer circular o dinheiro nesses pequenos comércios, nessas pequenas vilas, nesses pequenos municípios. Então, é cada vez mais absurdo tudo que ele fala, tudo que ele faz. Galera, infelizmente, deu mais de 1 hora de live, a gente vai para as nossas despedidas. Eu queria começar, obviamente, pela Sara Costa. Sara, eu queria que você fizesse uma despedida diferente, geralmente, que eu queria que você falasse a importância desse espaço para a juventude, para os movimentos sociais, para os movimentos políticos e, obviamente, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, a palavra é sua. De antemão, muito obrigado, parabéns pela sua militância, por tudo que você tem feito aí, muito sucesso. Gente, eu vou primeiro, então, começar falando sobre isso que o Léo me pediu. Eu acho que, se a gente parar para pensar anos atrás, eu sempre faço uma conversa, eu sempre acabo caindo nesse mesmo tema com meu pai, sobre corrupção e informação. Quando você parava para olhar anos atrás, todo o espaço que você tinha de informação eram espaços criados pela grande mídia, eram espaços controlados por empresários. E você não tinha espaço para que outras pessoas que não fossem do interesse deles falassem. Hoje a gente continua tendo esses espaços de grande mídia, a gente continua tendo as grandes emissoras de televisão que passam 24 horas de jornal, mas a gente também tem espaços como esses, que dão espaço para que a juventude fale, que dá espaço para que a esquerda fale, que dá espaço para que não só a esquerda, mas também a direita pense a nossa cidade, pense o nosso estado e pense o nosso país. Isso é muito importante, porque quando a gente sai desse discurso, quando a gente sai de um discurso controlado plenamente pelo capital, isso é muito importante. Isso faz com que outros jovens parem para pensar na política, parem para se interessar na política, não só os jovens, mas as pessoas de um modo geral. Porque antes você não questionava, você não tinha informação, e hoje você tem cada vez mais veículos como esse, páginas e grupos que pensam, e aí o Léo e o Érico falaram que vão promover cursos não, vocês falaram, mas não chega a ser curso, me corrige se eu estiver errado. Seminários de formação para essa galera. Isso é muito importante, porque o conhecimento ele já não está mais preso dentro da academia e a informação ela já não está mais presa na mão dos grandes empresários. E aí eu convido a galera para curtir o Política Quântica, que eu compartilhei nas minhas páginas. Eu espero que o pessoal assista e curta e acompanhe. Queria agradecer muito toda a equipe de vocês pelo convite, agradecer quem assistiu a gente e dizer que é isso, vamos na luta, vamos seguir em frente, dando espaço para a juventude, dando espaço para a esquerda, que é onde eu estou, para que a gente consiga mudar essa realidade, que as pessoas tenham comida na mesa e educação de qualidade. E saúde. Valeu, Sara. A gente que agradece a sua participação, muito boa. Ernesto, obrigado, cara, mais uma vez aí. Eu já acompanhei algumas coisas suas nas redes sociais. Quero te agradecer essa participação, por ter trazido aqui muita informação, muito pensamento crítico e muito sucesso também. Você vê candidato a vereador, que você consiga ganhar mais espaço e trazer coisas boas, novas para a política brasileira, não só local, mas brasileira. Valeu, cara. Boa noite. Boa noite, irmão. Tamo junto. Muito obrigado. Queria deixar um recado para a rapaziada que assistiu a gente e para quem vai assistir, olha, cola na Política Quântica, que é sucesso. Os caras vão transformar a realidade. Acredito muito no projeto de vocês. Estou muito feliz, estou muito contente de ter participado, trocado essa ideia. Bati um papo, queria agradecer também o pessoal da equipe aí, que todo mundo trabalhou para fazer a live, os apresentadores, Sarinha também fez várias paradas sensacionais aqui, comentando com a gente, trazendo temas super importantes, e olha, pessoal, muito feliz, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Nosso papel na política é tentar transformar a sociedade, um Brasil mais justo, um Brasil mais igual, nós estamos juntos e nós vamos lutar para mudar esse país. Obrigadão, tamo junto, pessoal.
E ó, a gente pede a vocês que sempre tiver alguma coisa importante que esteja acontecendo, traga pra gente divulgar também nas nossas redes sociais. Deixa eu só falar uma paradinha então, rapidinho. Manda bala. Domingo, carreata no Brasil inteiro, hein, rapaziada? Domingo. Fora Bolsonaro, vacinação é para todo mundo. Valeu, valeu, Ernesto. Eric, eu te deixei por último por 2 motivos. Um, cara, que, assim, a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai ficando cada vez mais saudosista, mas deve ter aproximadamente uns 16 anos que a gente fazia esses bate-papos, mas pessoalmente, ao vivo, e calhou de hoje, por várias circunstâncias, o Rudá não pôde participar, o Bob não pôde participar, e calhou de vir eu e você, que desde a nossa 14, 15 anos fazia discussões políticas do espaço, e isso muito me enriquece conversar sobre juventude com você, não estando tão jovem mais. Então, eu queria primeiro te agradecer por isso, te parabenizar por isso também, e uma segunda coisa, e voltada para o nosso assunto, como você é advogado, eu queria que você falasse, na sua fala final, o impacto de todas essas transformações que o governo vem fazendo, sob um olhar do direito, para a juventude especificamente. Desde tudo, desde a educação, desde o direito trabalhista, o problema que já existia de primeiro emprego cada vez se fortalece, né, de uma forma muito negativa, e obviamente que você falou sobre a vacina e a dificuldade do acesso à vacina. Bem, Léo, para mim também é uma alegria poder estar falando isso contigo, né? Eu e o Léo participamos de grupos de juventude no passado. Eu fui coordenador do Grupo Cultura Jovem, coordenei o projeto Jovens pela Paz, militamos na juventude do partido também, desde muito jovem. Eu acho que eu comecei a militar na juventude, eu tinha 15 anos, né? E participamos do movimento estudantil. A gente fez parte de um programa do Ministério da Saúde, estou falando um pouco da nossa biografia, Léo, em que a gente fazia palestra sobre DST, AIDS, sobre sexualidade nas escolas. Então, a gente falava de um tema que era muito importante para a juventude, que era a iniciação sexual e a prevenção. Jovem falando para jovem, para isso a gente passou por uma série de processos de formação, e, enfim. A gente teve uma militância desde muito novo, e isso foi importante para chegar onde chegamos hoje e desenvolver a consciência política que nós desenvolvemos. E daí acho que a gente, por isso, tem a consciência da importância de espaços como esse, de espaços de outras instituições, seja elas partidárias ou não, para estar fazendo com que o jovem refletir. Talvez o jovem que hoje acha que o Bolsonaro é um mito porque fala o que bem entende, falta para ele refletir que tem coisas que é melhor que se fique quieto, é melhor que não se diga, que deveria se ter vergonha de dizer. E eu acho que o bom senso permeia isso, mas também mais do que isso é a falta de espaço para discussão, e redemocratizar esse espaço é muito importante. Falando sobre uma ótica do direito, a nossa Constituição é uma Constituição que assegura a educação pública e de qualidade para todos os brasileiros. Nossa Constituição é uma Constituição que fala em erradicar a pobreza e diminuir as desigualdades sociais, e eu acho que, para tal, a gente tem que ter um governo que busque esses objetivos, né? Que tenha isso como um farol, né? Erradicar a fome, erradicar a pobreza, parte também de um governo que tem um compromisso com combater isso. E um governo que diz que auxílio emergencial não é pensão, ele está pouco se lixando se tem pessoas passando fome no nosso país. Eu sei que todos nós aqui, talvez quem esteja nos assistindo, talvez saibam ou talvez não saibam, mas parem para pensar. Se você fizer um raio, uma circunferência de 3 quilômetros de onde você está sentado agora, talvez tenha várias pessoas passando fome no nosso país hoje. Eu acho que isso tem que ser política de Estado. Combater isso tem que ser política de Estado. E para que a gente tenha isso como política de Estado, a gente tem que ter representação. A gente tem que votar em gente que tenha comprometimento com isso. É claro que isso tem que partir de um processo de conscientização gradativo, né, da importância do voto. Mas mais do que da importância do voto é da participação. Quando a gente começa a participar da política, entender que a política faz parte da nossa vida, isso tudo fica muito claro para nós, né? Aristóteles dizia, o homem é um animal político, nascer é um ato político, nós somos políticos por natureza. Então nós temos que entender isso. Que quando você vai num posto buscar uma vacina para o seu avô e a vacina ainda não está lá,
É porque a política falhou. É porque quando a gente vai na escola e o seu filho não está podendo ir para a escola ainda, é porque a política falhou. Quando a gente está vendo aí no Enem pessoas que estão tendo dificuldade de chegar lá porque os transportes não estão funcionando como deveriam estar funcionando em época de pandemia, é porque a política falhou. Então a gente tem que parar de demonizar a política e entender que a política faz parte do nosso cotidiano. A boa política deve ser feita no Brasil. E o Brasil não pode se fechar enquanto sociedade para isso. Porque a partir do momento que a gente se fecha para a política, a gente dá espaço para o personalismo, para os caras que acham que podem fazer o que bem entendem. E a política é a arte de negociar, de ouvir o outro, de quem pensa diferente. E a gente precisa disso no país. De união, de consenso, e, evidentemente, de pessoas que pensam diferente. Porque a gente não é dono de uma verdade, né? A verdade, ela se chega a partir de muita discussão. Valeu, Eric. Acho que fechou em grande estilo. Sara e Ernesto, muito obrigado mais uma vez pela participação. Valeu, Eric, mais uma vez. Guilherme, está na direção de imagem aí, toda hora todo mundo crescendo, diminuindo. O Guilherme que está lá na direção de imagem. Muito obrigado. Sem o Guilherme aqui, com certeza isso não estaria funcionando da forma que funciona. Agradecer também aos outros coordenadores do grupo e todos os participantes. Lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp, quem quiser participar pode chamar, que a gente vai adicionar para discussão política, a gente conversa durante a semana, coloca notícias, e fiquem ligados que a gente vai ter bastante novidades durante esse ano. Eu quero mandar um abraço também para o Cleverton Alves, que ele é aqui de Carmópolis, ele está acompanhando, deu uma boa noite. O Guilherme mandou até uma pergunta aqui, com a internet ruim e sem vacina, como o jovem vai voltar à sala de aula? É uma pergunta aí que a gente até chegou a falar um pouco sobre isso, né? E também mandar um abraço para Cris Andrade. Valeu, Ernesto Che Guevara, mandando uma solicitação aí para o Ernesto. Mas, galera, muito obrigado, valeu mais uma vez. Ernesto e Sara, a gente continua depois aqui só para fazer uma avaliaçãozinha, tá? Se vocês quiserem continuar. Valeu? Um abraço a todos, obrigado pela participação. Valeu!